Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Linda. Eita, já apareceu uma questãozinha aí na sua tela, uma questão da EPICAR. E é uma questão que cobra da gente aí conceitos aí da matemática elementar, daquela matemática conhecida como matemática básica. Na verdade, mais especificamente que nós vamos trabalhar com propriedades envolvendo potenciação e radiciação. Então, para você que vai fazer concurso militar, para você que está treinando a matemática elementar, a tal da matemática básica, para você que vai fazer uma prova aí no seu colégio, você que vai fazer vestibular, você que vai fazer Enem, concurso público, enfim, para você que está querendo se preparar melhor um pouquinho com a matemática linda, essa questão é muito bacana aí para a gente discutir. Então o que eu vou pedir para você? Nós vamos ler com calma, resolver bem passo a passo, vamos relembrar sim as propriedades, os detalhezinhos importantes, mas antes não esquece de fazer a inscrição no canal e deixar o sininho ativado para você receber notificações de vídeos como este aqui de primeira mão, beleza? Bora lá resolver então. Bora lá então brincar com essa questão da EPICAR, uma brincadeira muito séria, porque nós levamos a matemática muito a sério aqui no canal Matemática Linda. Essa questão da EPICAR 2010 é uma questão direta, objetiva, quer ver? Ó, analisa as expressões abaixo e marca a resposta correta. Nós temos duas expressões A e B e algumas relações entre elas nas alternativas. Antes de resolver essa questão, como ela trata de um assunto que a gente trabalha lá com a matemática elementar, né, a famosa matemática básica, a gente vai brincar aqui com muitas propriedades de potenciação e radiciação, e eu vou ter que sim fazer comparações, mas eu queria só trazer algumas ideias de, às vezes, você não dar bobeira em relação a marcar alguma alternativa que seria um absurdo, tá? Então, por exemplo, aqui que eu quero que você enxergue. Na primeira alternativa aqui, dizendo que A mais B é maior que zero, para que eu some duas expressões e o resultado seja maior que zero, nós temos duas opções. Tá? Ou as duas são positivas, né? Imagina assim, ó, o A ser positivo e o B ser positivo. Claro, pensa num valor qualquer, ó, chuta lá, um A 20 e um B 30. 20 mais 30, 50. E 50 é maior que zero. Tudo bem. Agora, o que você tem que cuidar é o seguinte, se o A for um valor positivo e o B for um valor negativo, isso vai ter como resultado, essa adição vai ter como resultado somente se o A estiver em termos absolutos, se o valor é maior que B. Como assim, Tatane? Por exemplo, vamos supor que o A é igual a 20 e o B é igual a menos 30. Ah, positivo com negativo, vai dar sempre positivo de jeito nenhum, né? Se eu faço aqui, ó, 20 somado com menos 30, isso aqui vai dar menos 10, que não é maior que zero, é menor que zero. Agora, se eu pego o A igual a 20 e o B é igual a menos 10, aí dá boa. 20 somado com menos 10 vai dar menos 10, né? Que é maior que zero. Ok, tudo bem. Agora, será que eu posso ter a expressão A somada com a expressão B e ter um resultado exatamente igual a zero? Pode, quando eles são opostos. E aí a gente vai ter que cuidar com a diferença entre as palavras opostos e inversos. Quer ver? Por exemplo, vamos supor que o A é igual a 20 e o B é igual a menos 20. Quer dizer que A e B são opostos. Ó. Então, se eu somo, se eu faço uma adição, duas parcelinhas opostas, ó, o resultado vai dar zero. Aí também invalida essa alternativa A, tudo bem? Agora, olha para a alternativa B. A vezes B é igual a menos 1. Primeiro, vamos esquecer o menos 1? Aliás, não vamos esquecer, né? Vamos falar do menos 1 primeiro. Quando eu multiplico dois números quaisquer, aqui no caso representado por duas expressões, para o resultado ser negativo, como está ali a menos 1, quer dizer que um tem que ser positivo e outro negativo. E a princípio, ao olhar aqui as expressões, nós vemos que a expressão A está trazendo para a gente algo positivo e a expressão B está trazendo algo negativo. Então a impressão que dá é que esse resultado vai ser negativo. Então, como que não vai ser negativo? Opa. Primeiro que é um detalhe importante, né? É claro que se eu multiplico um valor positivo com um valor negativo, o resultado vai ser negativo, mas não necessariamente vai ser 1.
quando eu multiplico dois números quaisquer, para o resultado ser 1, para que esse produto seja igual a 1, um tem que ser no inverso do outro. Então, por exemplo, se o A for 2/3, para que se eu multiplicar A por alguma coisa, A sendo 2/3, esse resultado der 1, quer dizer que B tem que ser o seu inverso, é 3/2. Porque daí eu multiplico 2/3 vezes 3/2. E quando nós multiplicamos dois números, um é o inverso do outro, o resultado sempre vai dar 1. E para que este resultado seja menos 1, um deles tem que ser negativo. E a impressão que dá, né? Opa, o B é negativo, vai dar boa isso. Só basta verificar se um é o inverso do outro. Temos que trabalhar com isso aí. Tá. Na divisão ali na letra C, queridíssimo, queridíssima, eu tenho uma divisão que o resultado é menos 1. Então, a divisão, a gente trabalha com a ideia de sinais, é a mesma coisa que a multiplicação. Então, para que eu divida dois números quaisquer, que aqui estão sendo representados por expressões, e o resultado seja negativo, um tem que ser positivo, outro tem que ser negativo. A impressão que isso dá boa também. Tá. Mas agora, vamos esquecer o menos 1 e vamos pensar assim, se eu divido dois números quaisquer e o resultado dá 1. O produto é 1. Isso só acontece quando eles são iguais. Se o A for igual a B, o resultado vai for dar 1. Se por acaso o A for igual a B em termos absolutos, e o A aqui positivo e o B negativo do jeito que está, a resposta correta é a letra C. Tá. E a letra D, eu quero que você enxergue com carinho isso aqui, ó. E se por acaso você ainda está no ensino fundamental, talvez você não tenha visto este símbolo aqui, ó, este A elevado a menos 1, ele está representando o inverso de um número qualquer. Ele está falando do inverso de A. Então vamos supor assim, ó, só para você entender bem, se eu tenho A igual a 2/3, qual que é o inverso de 2/3? 3/2. Então este A elevado a menos 1, ó, é a mesma coisa se eu fizesse 1 sobre A. É a mesma coisa. Tá? Então aqui ele está dizendo que A é inverso de B, ó, ou B é inverso de A. E eu já descartaria essa opção aqui, a não ser que desse... Não, eu já descartaria esse aqui. A não ser que esteja loucão, porque um é positivo e outro é negativo, né? Um ser positivo e outro negativo, se eles forem iguais, eles são opostos. Né? Quando troca sinal, são opostos. Beleza? Então, beleza. Relembrando as propriedades lá da matemática elementar, vamos tentar resolver essa encrenca aí agora para sermos felizes para sempre. Então, vamos brincar com a expressão A primeiro. Tá? Primeira coisa que eu quero que você enxergue, a gente vai aproveitar para relembrar coisas aqui, vou mexer aqui, ó, vou transformar tudo em potências de base 10, então eu tenho aqui 0,005. 0,005 eu transformei aqui em 5 vezes 10 elevado a menos 3. Já vou falar um pouquinho mais com você sobre isso. E eu quero que você enxergue também, aproveitando aqui o momento, o 0,00075. Isso aqui eu transformei em 75 vezes 10 elevado a menos 6. Tá. O que eu quero que você enxergue aqui, ó? Quando eu reescrevi esses números decimais aí, que são uma encrenca na hora de fazer cálculo, eu quero que você enxergue que eu peguei esse algarismo aqui, ó, que é o último algarismo aqui, ó, nesta parte aqui que está após a vírgula, ou seja, né, quando nós temos aqui a parte decimal, e eu reescrevi esse 5 aqui, coloquei uma potência de base 10, e eu quero que você enxergue com carinho este expoente menos 3 aqui, ó. O 3 é a quantidade de algarismos que nós temos depois da vírgula, a quantidade de casas decimais, são 3 casas decimais. E observe que se você enxergar esse padrão, eu fiz a mesma coisa no outro que eu peguei o 75, ó, né, que são os algarismos diferentes de 0 ali após a vírgula nas casas decimais. Reescrevi aqui, também fiz uma potência de base 10. E perceba que aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas decimais. E aqui está no expoente. Então, a quantidade de casas decimais vai indicar para a gente um expoente
de uma potência de base 10, só que com esse expoente negativo. E aí uma coisa que você pode guardar no seu coração para você não confundir nunca mais é assim, ó. Vamos entender a diferença do 0,005, por exemplo, que eu transformei em 5. Que eu quero que você compare o 0,005 com 5.000, por exemplo, que eu também posso transformar em 5. Então perceba que se eu transformo 0,005 pequenininho, pequenininho, pequenininho em 5 grandão, eu vou compensar colocando um expoente negativo. E o expoente é a quantidade de casas decimais. Então, se eu tenho aqui 3 casas decimais, como já tinha indicado para você, 3 casas decimais, eu vou pôr no expoente 3. E se eu tinha os 5.000 e transformei em 5, ou seja, era grandão, ficou pequenininho, a quantidade de zeros que vai indicar para mim o expoente. Só que tem o expoente positivo, compenso nisso. Então, se o número é pequenininho, fica grandão, compenso com o expoente negativo. Se o número é grandão, fica pequenininho, compenso com o expoente positivo. Tem gente que gosta de brincar também, com deslocamentos de vírgulas, né? Desloca uma casa decimal, 2 casas decimais, 3 casas decimais. Deslocou para a direita, o expoente diminui. O expoente diminui, tá? Aqui a casas decimais vai para a esquerda, a vírgula, né? 5.000,0. Veja, uma para a esquerda, 2 para a esquerda, 3 para a esquerda. Então, se a vírgula vai para a esquerda, o expoente aumenta. Tem gente que gosta de brincar assim. Aí veja como é que você acha melhor, tá? Relembrada essa parte, nós vamos brincar agora com propriedades de potenciação. Que eu quero que você relembre que a potência de potência. Por isso que eu reescrevi dessa forma ali com o tal do parênteses, né? Para a gente enxergar bem claro, bem claro, bem claro que nós estávamos transformando o 0,005 em 5 vezes 10 elevado a menos 3. E não esquece que isso aqui está sendo elevado ao expoente 2, né? Por isso que eu coloquei aqui, ao quadrado. E aí você vai simplesmente, queridíssimo, queridíssimo, trabalhar com potência de potência, você vai reescrever isso aí fazendo uma multiplicação com aqueles expoentes ali, tá? Menos 3 vezes 2 vai dar menos 6. Só não esquece, né, queridíssimos, que além do 10 elevado a menos 3, que está sendo elevado ao quadrado, eu tenho um 5 aqui também, não esquece dele, o 5 também tem que elevar ao quadrado. Tá aqui, senão você vai ter probleminhas aí. Show de bola? O que eu fiz aqui também nessa passagem? Eu quero que você enxergue, eu vou te explicar bem passo a passo sim, porque o objetivo principal dessa questão aqui, é claro, além da gente responder corretamente, é entender e relembrar a parte básica lá. Este 75 aqui, eu reescrevi como 5 ao quadrado vezes 3. Você já vai entender o porquê que eu estou fazendo isso, tá? A ideia é tentar deixar essa expressão A a mais próxima parecida com a expressão B, para a gente manipular essas informações aí. 75 é a mesma coisa que 25 vezes 3. Então, se você fizer lá a tal da... Escrever o 75 na forma fatorada, 75 dividido por 3 dá 25. 25 dividido por 5 dá 5. E 5 dividido por 5 dá 1. 5 ao quadrado vezes 3. Ou 3 vezes 5 ao quadrado. Eu só troquei aqui a ordem porque eu vou brincar com esse 5 ao quadrado junto com esse outro 5 ao quadrado aqui. Tá? Uma coisa assim sempre importante, uma dica que eu te dou é sempre comece a enxergar quando está trabalhando com raízes, e aqui eu tenho uma raiz cúbica, veja esse 3 aqui está indicando, né, a raiz cúbica, e essa raiz cúbica eu consigo fazer extração de números de valores, sei lá, do que nós temos dentro da raiz, desde que tenha o expoente igual a esse índice. E é isso que a gente vai fazer daqui a pouco, vou mostrar para você. Antes, vou manipular um pouquinho mais essa expressão aí. O que eu quero que você enxergue? Eu brinquei com produto de potências de mesma base. Quando eu tenho uma multiplicação de potências de mesma base, o que eu enxerguei como potência de mesma base? 5 ao quadrado e 5 ao quadrado. Mantém a base, soma os expoentes. Expoente 2 mais expoente 2, expoente 4. E eu fiz a mesma coisa com a potência de base 10. 10 elevado a menos 6. 10 elevado a menos 6, produto de potências de mesma base, mantém a base, soma os expoentes, menos 6 com menos 6, menos 12. E o 3 que manteve ali, coitadinho, bonitinho. Por capricho meu, eu vou abrir
esse 5 elevado à quarta potência, deixa eu ainda deixar com as cores aqui, ó, como 5 ao cubo vezes 5. Você não precisa fazer se você já tem mais facilidade com a matemática elementar, tá? Mas eu quero que você enxergue bem passo a passo as etapas. Porque, ó, se você pensar em produto de potências de mesma base, mantém a base, soma os expoentes como eu fiz agora há pouco, eu posso abrir do jeito que eu quiser também. Por que eu abri 5 ao cubo? Porque eu quero que você enxergue que para eu extrair da raiz, queridíssimo, um expoente igual ao índice ou múltiplo desse índice. Por quê? Vou mostrar. Vamos deixar um pouco mais limpa aí a próxima etapa. E aí lembra que eu falei para você que a gente sempre tem que olhar para as alternativas? E aí se você olhar para as alternativas, lembrar do que eu falei para você lá no começo do nosso encontro, perceba que eu já tenho 5 vezes 10 elevado a menos 4 aqui, ó, na expressão B, só que está multiplicando por um 2 elevado a alguma coisa, por um 3 elevado a alguma coisa. Então, isso me remete a enxergar uma simplificação aqui, ó. Se eu dividir 15 por 5 vai dar 3, 10 por 5 vai dar 2, ou seja, 15 décimos é a mesma coisa que 3 sobre 2, 3 meios. E aí eu vou deixar anotado essa informação aí, ó, e eu vou tentar manipular, reescrever essa expressão B de uma maneira que fique algo bem próximo, ou quem sabe até igual será que é essa expressão A. Então deixa eu trazer aqui a expressão B para você, ó, e eu quero que você enxergue, e a gente vai continuar fazendo bem de boa, bem passo a passo, para lembrar as propriedades de potenciação. Agora há pouco eu falei de produto de potências de mesma base, só que agora não tem a mesma base aqui, tá vendo? Ó? Tem uma base 2 e uma base 3, só que os expoentes são os mesmos. E aí eu tenho uma propriedade bacana de potenciação, ó, que eu posso fazer isso, quer ver? Ó? Então eu vou transformar essa expressão B em algo do tipo assim, ó. Já vou tirar esse colchete aí que está aí só para querer confundir a gente, ó. Menos 5 vezes 10 elevado a menos 4 vezes, como o 2 e o 3 têm os mesmos expoentes, eu vou deixá-los, reescrevê-los de uma maneira que aparece um expoente uma única vez. Ó. 2 terços elevado, ambos elevado a menos 1 terço. Eu posso fazer isso, né, porque os expoentes são os mesmos. E aí eu quero que você enxergue também uma propriedade importante, porque eu tenho este expoente aí, ó, negativo, eu posso trocar o sinal dele. Posso deixá-lo positivo, e você já vai entender por que eu quero deixá-lo positivo. E aí, para transformar o sinal, ou trocar o sinal do expoente, eu tenho que inverter a base. Então, menos 5 vezes 10 elevado a menos 4. Isso aqui eu vou multiplicar, em vez de 2 terços, ó, eu vou pôr 3 sobre 2 agora. Ao inverter a base, eu posso trocar o sinal do expoente. Então, veja que esse 1 terço que era negativo, no expoente ficou positivo. E por que eu fiz isso? Do mesmo jeito que eu trabalhei agora há pouco lá na expressão A, que foi de extrair, lembra que eu extraí, ó, da raiz? Eu posso inserir raiz também. Tarém. Por exemplo, vamos pensar num número qualquer, número n qualquer. E este n elevado a um expoente qualquer. Vou pôr agora expoente p, só para a gente variar um pouquinho aí. Expoente q. Lembra do que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vai para a sombra? Ó. Então eu vou transformar isso aqui numa raiz, ó, e o índice da raiz vai ser o cara q aqui, ó, que estava mais próximo. Quem está perto vai para longe. Quem está longe vem para perto. Então é isso que eu vou fazer. E aí veja quem é que está fazendo o papel de quem. Por exemplo, ó, o 3 que está perto vai para longe. Quem está longe, que é o 1, vem para perto. Vamos reescrever isso aqui. Ó. Então isso aqui vai ficar B igual a menos 5 vezes 10 a menos 4. Ó. Aí eu vou multiplicar por uma raiz cúbica. Já vou indicar com cores um pouquinho melhor isso para você. Ó. E aqui eu vou ter um 3 sobre 2. Aliás, nem vou pôr esse parênteses aqui. Vou pular uma etapa aqui, ó. E você já vai entender, já volta um pouquinho mais detalhado para você que tem mais dificuldade com a matemática linda. 3 sobre 2. O que eu fiz aqui, ó? Então vamos brincar com cores, para a gente entender melhor. Veja que quando eu tinha aqui no exemplo que eu pus n elevado a p sobre q, ó, o denominador virou índice.
Quem está perto vai para longe, quem estava na sombra foi para o sol. Aqui o denominador era o 3. E ele virou o índice, raiz cúbica. E o P, que era numerador, o P que estava longe, veio para perto, o que estava no sol veio para a sombra. Só que agora o P aqui, talvez o papel dele é o 1. Ó. E o 1 como expoente, não precisa fazer isso aqui, né? Não precisa. Então, reescrevendo essa expressão B, eu vou jogar aqui em cima para você. Ó. Agora, fala a verdade. Fala a verdade. Vamos comparar coisas? Deixa eu limpar aqui para você. Ó. E vamos comparar coisas. Vamos comparar coisas. Eu tenho a expressão A, um 5 vezes 10 elevado a menos 4. Na expressão B eu também tenho um 5 vezes 10 elevado a menos 4. E esse 5 vezes 10 elevado a menos 4 nas duas expressões está sendo multiplicado pela raiz cúbica de 3 sobre 2. Olha que linda que é a matemática. Só que a expressão A, então se não fossem os sinais, eles seriam exatamente iguais. Só que a expressão A, né, nós temos aqui ó, um valor positivo e a expressão B é negativo. Então eles são opostos, seja o que for esse número aí, A é oposto de B, B é oposto de A. E se eu divido dois números opostos, se eu divido dois números iguais, o resultado sempre vai dar 1. Se são opostos, o resultado é menos 1. Mostrei para você lá no começo do nosso encontro. Ou seja, a alternativa correta, a letra C. Então veja que eu fiz bem passo a passo aí para você que tem a dificuldade com a tal da matemática básica. Por isso que eu não gosto de falar matemática básica, parece que é fácil, né? Eu sei que é a base dos estudos, mas olha só, eu acho essa questão difícil pensando em matemática elementar. E aí eu quero saber de você. Então merece 1000 curtidas esse vídeo. Comenta aí alguma coisa, além que eu sou incrível, maravilhoso, comenta aí, vê se você concorda comigo, se essa questão você acha difícil, pensando em matemática elementar ou não, tá? E aí, se precisar, veja quantas vezes for necessário, porque aqui a gente trabalha com muitas propriedades de radiciação e potenciação. Valeu? Bons estudos, até a próxima, tchau!